precisamos abrir falando do que o Flamengo conseguiu fazer ontem contra o Racing no Maracanã, num jogo que eu acho que, se em algum momento as pessoas se desacostumaram ou se esqueceram do que era a dificuldade em alguns momentos da Libertadores, acho que esse jogo de ontem relembrou, porque o Racing fez um jogo, dificultou a vida do Flamengo no Maracanã, fez um jogo muito interessante, acho que no segundo tempo até o Racing cansou um pouco e o Flamengo também conseguiu, com as substituições, inclusive, ir muito bem, com o Carrascal brilhando. É uma vantagem pequena, mas acho que é uma vantagem importante, né, Wallace? Exatamente. Acho que antes da gente analisar as individualidades do jogo, a gente tem que contextualizar a partida, né? E a primeira grande contextualização do jogo de ontem é isso que você falou, cara. Quando o campeonato começou, quando a Libertadores começou, a gente tinha um hall de favoritos, né? O hall de favoritos contempla normalmente os brasileiros, os principais brasileiros, e alguns argentinos, coloquemos assim. O Racing sempre esteve, pra mim, como o melhor argentino. O Racing sempre teve... Lembrar que o Racing é atual campeão da Sul-Americana, campeão da Recopa Sul-Americana. O Racing, todas as vezes que veio ao Brasil, não passou dificuldades. O Racing tirou Corinthians, já enfrentou o Botafogo, já ganhou a final da Sul-Americana do Cruzeiro, um passeio no parque, a final da Sul-Americana. Enfim, é um time difícil. Era um jogo, Flamengo e Racing, é um jogo com cara de semifinal de Copa Libertadores, de fato. Diante de um time muito bem treinado pelo Gustavo Costas, que tem individualidades muito boas, uma delas é o goleiro. O Campeses ontem faz um milagre no chute do Samuel Lino no segundo tempo, fora as defesas durante o jogo. Tem o Sousa, que para 26 anos, tá? Quem quiser, quem tiver precisando de um volante, pague o quanto custa. 26 anos de idade. Ontem, né? O Sousa jogou uma barbaridade ontem. É um time muito difícil de se jogar. Óbvio. Você vai falar, Wallace, eu acho que o resultado ficou curto. Tu vai falar, acho que o resultado ficou curto. E pode ter ficado mesmo. Pode ser que tenha ficado. Mas numa semifinal de Libertadores, contra um adversário tão difícil, em vários momentos, você vai jogar na linha tênue do risco. Não tem muito Com certeza é uma vantagem ou é um resultado curto, mas eu acho que é preciso entender o contexto do jogo, né? O que se desenhou, o que é o adversário, enfim. E eu acho que o Flamengo, no fim, fez um bom jogo. Eu acho que o Flamengo finalizou mais de 20 vezes, teve mais de 70, quase 75% de posse de bola. 73, né? 7-2. 7-2. O Flamengo dominou o jogo. O Flamengo foi 20-4 em finalizações. O Flamengo foi o protagonista. 7-1 em finalizações. 24 em finalizações. 24 em finalizações, 7-1 em finalização no gol. O Flamengo foi o protagonista da partida. Eu acho que até que o Flamengo criou para ter feito mais um, que é o lance lá do Campeses da defesa absurda que ele fez. Então, eu acho que... o gol impedido por centímetros. O gol impedido por centímetros ali. Eu acho que o Flamengo... Ontem, o Flamengo enfrentou um adversário, um dos melhores times da América do Sul. Um time montado para esses jogos, um time que está há um mês praticamente poupando no Campeonato Argentino para jogar esse jogo e o jogo da volta contra o Flamengo. O Flamengo fez um bom jogo, dominou, só que, cara, ontem era um adversário realmente muito complicado. E eu acho que, como o Felipe Luiz falou na coletiva, é uma vantagem. E o Flamengo vai para a Argentina para jogar, não vai para se defender. Mas é isso, semifinal de Libertadores é isso aí. Eu acho que tem contextos que você considera o 1-0 pouco, e daqui a pouco até se fosse 1-0 nos primeiros 15 minutos, e depois continuasse o jogo como continuou, podia se achar que tinha que ter sido mais. Porque de repente o jogo pedia. Mas acho que do jeito que foi, o 1-0 foi um resultado bem interessante, né, Vés? Construído dentro do Maracanã para a volta na semana que vem na Argentina. Ontem até eu falei sobre isso no meu Twitter, e aí veio uma mensagem dizendo assim, isso daí é porque o treinador é fraco, isso daí é o treinador que não faz o time funcionar. Qual o treinador, pera? O Felipe Luiz. Jesus? Felipe Luiz. E torcedor do Flamengo. Jesus. Eles não sabem o que é só pegar... Dá vontade, né, de fazer torcer pelo Santos, É só pegar o que fez em 2019, o que fez na semifinal de 21, o que fez na semifinal de 22. O time que quer jogar, passeia. Ele botou um tweet assim. Aí eu falei, cara, vamos lá. 2019, o 5-0 é muito emblemático, só que o jogo da ida é 1-1 e o Flamengo não perde o jogo, porque o Diego Alves faz um milagre no chute do Cebolinha. Tudo bem, apesar do Flamengo deveria ter vencido lá por 3-0. Não, então, pra mim é a melhor atuação, pra mim é a melhor atuação do Flamengo. É um milagre o Grêmio não ter perdido aquele jogo. Pra mim é a melhor atuação do Flamengo sob o comando do Jorge Jesus, aquela 1-1. Só que, na prática, o Flamengo poderia facilmente ter perdido aquele jogo, porque o Diego Alves fez um milagre ali. E o jogo da volta, ele vira o intervalo 1-0. E o Flamengo faz 1-0 aos 41 do primeiro tempo. E tem a bola em cima da linha, pô. E o Felipe Luiz salva a bola do Maicon, que poderia ter feito 1-0.
Então, assim, lógico que o 5-0 parece que foi muito fácil, mas quem lembra, não foi essa facilidade. A semifinal de 2021, que o Flamengo ganha do Guayaquil 2-0 no Maracanã e 2-0 no Equador, sabe quem foi o melhor jogador em campo nas duas partidas? O Diego Alves. O Diego Alves fez 3 milagres no Maracanã e fez 2 milagres em Guayaquil. Aí tu vai dizer que isso foi fácil? 4-0 no agregado? Não viu. De fato, contra o Vélez foi muito fácil. O Flamengo passeou em Buenos Aires e o Flamengo se poupou no Maracanã, ganhou os 2 jogos. Então, assim, o normal não é ter semifinal de Libertadores fácil. Não é. Então, acho que dentro desse cenário, foi uma partida boa do Flamengo. E mais uma vez o recado, segundo jogo seguido, em que o Flamengo consegue competir num jogo em que começa ruim. O jogo contra o Palmeiras começa esquisito demais pro Flamengo. O jogo contra o Racing, os primeiros 20 minutos, esquisito demais. Rossi faz uma defesaça, irmão. O chute do Almendra, né? Ele faz uma defesa ali. Então, assim, o Flamengo conseguiu, tanto contra o Palmeiras quanto contra o Racing, começar fora do que ele gosta de futebol e ir crescendo no jogo. Eu acho que o jogo do Flamengo contra o Racing é um bom jogo e acho que o Flamengo poderia ter construído mais. E no fim, o roteiro, o 1-0 aos 43 do segundo tempo, deixa uma sensação positiva, que não pode, de maneira nenhuma, tirar de perspectiva que o jogo na Argentina vai ser um tormento. O jogo na Argentina vai ser um tormento. Vai ser, o cilindro cheio, pulsando o tempo todo. Time do Racing impressionando. Tem uma coisa que o gol dá, além da vantagem mínima, ele te dá o incômodo do Racing com 0-0. Esse cenário do Racing, um time moldado para jogar Copa, moldado para jogar mata-mata, esse time não é construído, não foi construído para jogar pontos corridos. Ele foi construído para jogar mata-mata. Se ele vira 0-0, ele ia cozinhar o jogo. Ele ia cozinhar o jogo em casa, para dar uma escapada ali, tentar fazer 1-0 numa bola aérea, que levou vantagem sobre o Flamengo. O 1-0 dá ao Racing uma sensação assim, a gente não tá tranquilo não, a gente tem que sair. E acho que o Racing saindo torna um jogo melhor. Só tu pegar o jogo de ontem. É um ponto, né, importante. A bola aérea o Racing ganhou praticamente tudo. A bola aérea é o ponto primordial. E a ligação direta pro centroavante, o Flamengo não consegue matar. É então, impressionante. Mais ou menos. Ontem o Maravilha Martins não ganhou uma. O Maravilha Martins não ganhou uma na transição rápida. Eu, amo esse nome, né? É fantástico. Fantástico. Maravilha Martins é absurdo. Fantástico. Acho que depois dos 20, o Flamengo conseguiu ajustar essa profundidade, 20, 25, e aí ele parou de sofrer. No começo do jogo, a profundidade entrou praticamente todas. Eu acho que esse é um ponto que o Vitor Sérgio falou, que ontem o Racing foi ao Maracanã para jogar, defender com uma linha de 5, né? O Sousa, que é um cabeça de área, baixa para fazer um terceiro zagueiro ali, você defende com uma linha de 5. Você troca então pelo Pulgar? Não, jamais. Só tô perguntando. Tá elogiando tanto, né? Não. Mas ele foi muito bem. Mas ele foi muito bem. Mas o Pulgar também foi. O passe do Pulgar pro gol impedido do... do Pulgar a gente vai falar daqui a pouco, porque eu acho que o Pulgar muda o Flamengo. Mas enfim, a gente explica... Então você não troca pelo Sousa, pra deixar claro. Okay. E aí você tem uma linha de 4 jogadores no meio de campo, quando a bola tava no pé do Jorginho, o Racing defendia com 9 caras. E aí o Flamengo... E aí esse é um ponto de você fazer o primeiro jogo em casa. Primeira meia hora de jogo é de estudo, né? Você vai começando a estudar o teu adversário e tal. Você pode estudar o teu adversário fora de casa ou em casa. O Flamengo, por ter feito uma fase de grupos horrível, vai ter que estudar em casa. Então, o Flamengo tentou muita bola no Pedro. Tentava toda hora. Tentar achar o Pedro, tentar achar o Arrascaeta ali no meio. E os jogadores do Racing todos dobrando marcação, chegando... Encaixe individual. Encaixe individual perfeito. Chegou uma hora que o Flamengo entendeu. Opa, realmente, não tá funcionando. Vamos botar o Carrascal e o Luiz Araújo no jogo para a armação vir mais lateralizada. Mas e aí eu o acho Flamengo que começou a melhorar no jogo. Mas mesmo assim, no primeiro tempo, o Flamengo cria pelo menos umas 3, 4 oportunidades muito claras. Sim, mas com o próprio Pedro. Brigando dentro da área, buscando... Agora o Pedro virou o jogador da finalização. O Arrascaeta tem uma, o Carrascal tem uma. O Carrascal tem uma. Então, tem uma, inclusive, que é na ligação direta, que o Pedro recebe, faz o pivô, dá no Arrascaeta, que dá o passe no Luiz Araújo. Só que aí o Luiz Araújo está impedido. Tem a bola na trave, até erra a finalização, mas ele está impedido. Tem a bola na trave do Arrascaeta. Agora, uma pergunta. Assim, eu não quero, longe de mim, querer quebrar clima. Eu acho que o torcedor do Flamengo tem que estar feliz. Eu acho que o Flamengo vai chegar à final. Vocês poderiam me explicar a anulação do gol do Racing? Que até agora eu não tem gol anulado. Porque ele apita antes. Apita bem antes. O que ele marca? Ele marca um cotovelaço do Rojo na cara do Carrascal. Eu só tenho tô perguntando. Dois pontos pra mim só. Eu acho que, assim, o árbitro tem que estar muito seguro do que ele viu pra apitar antes, ali naquele momento. Ele
Claramente apita estava. antes. É isso. Mas a imagem mostra que, de fato, eu nem sei se precisava. Eu acho mas, que até, não, né? Eu acho que ele conseguiria finalizar sem fazer o que ele fez, sem fazer a falta ou o cotovelo aqui na cabeça. De quem foi? Do Cascal. Foi do Cascal? Eu tô perguntando porque eu fiquei assim, eu não entendi direito na hora. É que eu acho que né? na Mas primeira ele apita imagem. antes. Na primeira imagem passa a Não tem sensação. gol anulado, né? Não, porque se ele apitou antes, não tem gol anulado. A primeira imagem passa a sensação que a falta é no movimento do jogador do Racing de empurrar o Carrascal pra baixo. Mas a falta nem é tão aí. A falta é no cotovelo, no rosto. Eu acho que aí nem tem de falta. falta, tá? não Na tem cabeça, falta. né? Eu acho que aí Ele nem tem falta. Não tem falta, Isso. exatamente. Assim, eu Tava 0x0 ainda, né? É o mesmo cara que eu não é o fiz. mesmo, é o Rorro dá a cotovelada no cara Então, do é isso que eu Racing queria dizer. no final do O jogo. cotovelo do Rorro, Arrebentou o cara do ele Racing. arrebentou o Fogo Amigo. Ele arrebentou o Sousa. Sim. Cara, Então, a cara assim, que o Sousa acabou o jogo. Parecia aquele... coitado. Sabe quem que ele parecia? O Anderson Silva. Foi Anderson Silva? Vanderlei. Vanderlei Silva, depois lá no Popó. Cara, engraçado. Eu fiz o texto ali no tweet falando do jogo. E aí, cara, começou a vir uma... E o gol anulado? E o assalto do Racing? Não, Meu irmão, assalto não, por isso que eu tô perguntando. Cara, assim, eu tô perguntando. Desculpa. Esse gol só tem algum tipo de questionamento. Esse gol não, esse lance, porque não houve gol, né? Sim. Esse lance só tem se for o Flamengo do outro lado. Não tem dúvida. É o cara Não, com o cotovelo qualquer time aqui. teria, Hã? Qualquer time teria numa semifinal de Liberta. Para. Seria uma Para. questão. Se você, Por isso que eu se é o contrário, Não, eu não acho que tem questão nenhuma. Ah, nem com o Flamengo, nem para. com ninguém. Eu Se não tem acho, a falta antes, não tem que ter questionamento. Não, eu acho gente, que... ele não precisava fazer. Então, Ele mas ele sobe fez. com o cotovelo armado, com o cotovelo na cabeça do Carrascal, que não sobe porque tomou uma cotovelada. Então é Se falta. ele iria pegar na bola ou não, então, Então, mas falta. é falta. falta, Mas claro. então Qual as é a pessoas discussão? estão tratando, muita gente nas redes Mas sociais tá está tratando isso como porque um contra assalto. o Flamengo. Não. Como se fosse Eu um tô erro. perguntando não isso também tem pra erro. entender. O árbitro acertou. Perfeito. E na câmera do jogo, o Wallace tem razão, na câmera do jogo, impressão câmera que dá da é que imagem, ele marca a falta impressão é que depois. não É isso. acontece nada. É isso. Quando corta para a imagem De trás, fechada, parece, né? você vê que ele dá uma... Pega aqui, ó, na cabeça do na cara. cabeça. Não, e o árbitro estava muito Perto, seguro. é isso. Tanto é que ele apita quando a bola sai da cabeça do Rorro. É. Então, assim, eu acho, inclusive... ele poderia fazer delay do apito? Muita gente me perguntou isso. Poderia. Claro que poderia. Hoje pode. Até Eu pra até segurança acho- dele, né? eu jogo até que- acho que deveria. Num no jogo geral. que tem VAR, ele pode e deve fazer Sim. delay É, do apito, é. porque se por um acaso ele tivesse errado, o VAR não poderia intervir. Corrigir. Porque verdade. Mas, se você analisar o todo, ele anular depois da bola entrar ficaria pior. Ficaria pior. Porque aqui ele mostrou que ele estava muito seguro, que ele viu a cotovelada na hora. É. Ele viu a Ele cotovelada tem na que hora. ter 100%. Ele só na apitou porque ele tem verdade, 100% de certeza. eu até penso que se ele não apitar antes, a bola entra, ele poderia apitar. Poderia. Sim, no desfecho da jogada, ele fala, ó, eu marquei no campo falta. Isso. E aí, Espera só ia ver esperar se o VAR vai mudar alguma o VAR coisa, ia é confirmar a falta e ia seguir. poderia. Ele pode fazer. Agora, Mas eu se acho ele que... não dá o gol, o VAR ia ter que entrar. Hã? Se ele não apita e sai o gol, o VAR provavelmente entraria. Ah, não, sim, Teria claro. que entrar, mas Claro, não sei claro. se Não sei se entraria, Não exato, sei se entraria, exato. mas teria que entrar. Teria que entrar. Teria que entrar. Teria que Eu acho que a Vai cotovelada saber, entraria. né? Tamo aí que a gente É não VAR entende nada das sul-americano, né? decisões. Eu então, acho que... E aí, deveria. aproveitando que o assunto... Assim, mas rapidinho, olha, só pra falar. Não? Eu acho que esse lance, ele não tem polêmica. Não, foi falta. É zero polêmica.